Começa agora, Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores. Olá pessoal, tudo bem? Podcast e YouTube, Vitrine Literária com Francisco Grijó. Hoje, como eu havia prometido a vocês, nós temos a segunda parte do bate-papo com Samira Freitas e com o Ricardo Salvalaio, que são professores de literatura, que têm um trabalho muitíssimo interessante e, dentro de todo o meu pequeno conhecimento sobre escola pública, é um trabalho inovador, é um trabalho de leitura, é um trabalho de literatura, de apresentação de autores, é um trabalho de difusão da escrita e é um trabalho em que teatro se conecta diretamente com a literatura, né? O texto dramático conectado com o texto poético e um trabalho que depende muito da boa vontade de uma escola. Fundamental é isso, né? Tanto escolas particulares quanto escolas públicas, se elas não tiverem a vontade política de fazer um trabalho cultural, além do trabalho curricular, a coisa não vai adiante. E é justamente por isso que eu começo fazendo um pedido. Não é propaganda, é um pedido a Samira para nos dizer aqui o seguinte: como é que é essa escola Maria Ortiz? Olha, a Escola Maria Ortiz é uma escola maravilhosa. Eu tenho oportunidade de dar aula lá, né? Dou aula de língua portuguesa, sou professora de língua portuguesa para os primeiros e segundos anos do ensino médio e dou uma eletiva de atuação. O que é uma eletiva? O que é uma eletiva? É uma disciplina, digamos, optativa, em que o aluno tem uma lista de algumas possibilidades. 15, né? Somos 15. Temos 15 eletivas na nossa escola e o aluno pode escolher de acordo com a sua afinidade, o que ele quer se aprofundar mais. São matérias normalmente mais artísticas, são matérias que não estão na grade padrão, né? A minha, como sou atriz, eu oferto uma disciplina de atuação em que, cujo produto dessa eletiva vai ser uma peça musical, cujo texto é deles, cenografia deles, figurino deles, elenco eles. Então, é uma peça que está sendo toda produzida por eles e pretendemos apresentar em setembro no Sônia Cabral. Ótimo! E também na nossa escola, e eles farão também um intercâmbio entre algumas escolas estaduais. A gente vai ter essa oportunidade de apresentar em outras escolas também. Ótimo! E então aí... nós temos o gancho para perguntar justamente para você, depois que você concluir, eu te interrompi, peço desculpas, mas depois eu quero já pegar o gancho para saber como é que vocês transformam a aula, o professor falando, o aluno ouvindo, o aluno falando, o professor ouvindo. É uma troca, como você mesma disse. Uhum. Mas e a produção literária? Uhum. Você está me falando que eles produzem literatura. Produzem. Então, conclua, por favor, e depois me diga, entre nesse mérito. Essa produção, o que eles ganham com isso? Ou seja, eles vão produzir um livro? Eles vão produzir só uma peça? Quer dizer, só não, né? Mas uma peça. Aonde isso vai parar? Na minha aula como docente de língua portuguesa, a gente trabalha, eu foco muito na produção de texto, na assistência textual, e eles gostam muito, eu tenho um bom retorno na parte de performance e apresentação, porque eles gostam dessa coisa da atuação. Então, a oralidade, eu trabalho muito, oralidade, escrita e leitura, né? Isso no âmbito da língua portuguesa. Mas no âmbito da eletiva, eles são protagonistas da própria peça. Não é fácil produzir um musical, está sendo um desafio para mim. E para eles. E para eles, muito também, mas eles estão trabalhando direitinho. Eles criam o texto musical? As canções? O texto é do Thales, que é um aluno nosso de terceiro ano. Cenografia também, e figurino também, a escola dá apoio, o governo do estado também. E eles estão construindo tudo com a minha coordenação. A gente conta também com um diretor cênico,
o Lucas da NASA, uma coreógrafa também, Ludilene. A gente tem uma equipe bacana e eles são os grandes protagonistas. Ótimo. Em língua portuguesa, eles produzem, a gente vai ter até na escola um concurso literário. Eles são leitores e escritores, assim, ativos. Eu trabalho muito isso em língua portuguesa. E no âmbito da eletiva de atuação, eles têm como produto aí artístico uma peça. E assim, a gente está suando para entregar um trabalho bonito em setembro. Inclusive, você está convidado. Ótimo. E quem financia isso? Quem Governo do financia Estado? isso, sim. Ótimo, ótimo. Você falou de eletiva também, né, o Salvalaio? Como é que a sua eletiva é em cima de canções? A minha eletiva trabalha com MPB, né? O título é MPB, Ontem e Hoje, Histórias e Canções, né? A gente vai estudar o século da canção, né? Como o Luiz Tati nomeou, né? A MPB é muito rica, né? Chega um momento eletivo que a gente até acontece esse termo, né? MPB, né? Que é a música universitária ali, da época da ditadura, e depois a gente vai para outros gêneros, chega até os dias atuais, né? Até o rap, né? Que é uma coisa que os alunos gostam muito, né? O rap tem esse diálogo com a literatura, que é o slam, aquelas batalhas de rap, né? Uhum. A gente já foi algumas ali no Sônia Cabral, já teve algumas na escola. O slam é um movimento muito bacana que parte do alunado gosta muito, né? Do slam. Tem esse quê literário, eu acho, essa coisa textual que eles escrevem, né? Muitos participam de batalha de rima, né? Acho que a parte da literatura que chega a eles, muitos leitores começaram com rap, né? Muitos alunos começaram a ler por causa do rap. No começo dos anos 1980, na universidade, na UFES, né? Havia um projeto de extensão chamado Oficina Literária, né? Com o professor Adeni Gomes, que é uma figura importantíssima para muitas gerações, inclusive para mim, e eu saí justamente dessa oficina. Então, eu e outros autores como Valdo Mota, Paulo Roberto Sodré, Robson Torres, figuras que continuaram na literatura muito por conta dessa oficina. Eu tinha 20 anos de idade quando comecei a fazer oficina e fui orientado e fui aprendendo aos poucos até me arriscar na publicação. O processo que vocês utilizam com os alunos de vocês, porque vocês têm uma meta a cumprir, porque os alunos de vocês de terceiro ano querem fazer o Enem. Mas vocês oferecem também algo a eles muito mais interessante do que o Enem. Como é que vocês conseguem casar isso aí? E como é que eles conseguem casar isso? Até porque é interessante essa provocação sua, porque o que eu digo para eles assim, por exemplo, o que justifica para um aluno de língua portuguesa ir a uma galeria de arte, por exemplo, na aula de língua portuguesa? E eu repito sempre que para você ter o que escrever e o que contar, você precisa ter bagagem, você precisa ter história, você precisa, né, ser culto. Então, para isso, é preciso uma bagagem complexa, né? E aí a gente vai traçando assim. O que vocês, extra classe, o que vocês oferecem a eles para que eles transformem o que eles veem em texto literário? Por exemplo, a escola apoia, né, essas ações culturais, o Mário Ortiz, a diretora Rovena, né, apoia muito. E ela é cosmopolita, a gente recebe alunos, né, de municípios diferentes, mas eu quando entrei ali, vi essa pegada da escola, a gente frequentou todos os espaços culturais do centro, né, o Centro Cultural, ali, o Homero Macena, o Sônia Cabral, que você falou, a Biblioteca Pública Municipal, o Sesc Glória, o MAS, né, o MAS. Museu Capixaba do Negro. Isso, fomos lá também, o Palácio Anchieta. Fafi. Então, porque é interessante a gente adentrar, né, pertencer a esses espaços e o aluno voltar, né? Porque de repente, né, Grijoli, nunca ele ia no museu, não veria uma exposição que a gente está apresentando ali. Isso, como ela falou, é bagagem, né? Às vezes a pessoa pode achar, não tem relação com o português, né? Mas tem, né? Com certeza arte, tem. é literatura, tem discussão, né? No Homero Macena tem até uma exposição ali, e nós, mulheres pretas, né? Então que a arte, ela é um encontro, né? Um diálogo, né? Nunca é uma coisa só, né, Grijó? No dia que eu tive contato com os alunos de vocês, na biblioteca pública, semana passada, né? Foi uma experiência muito boa, porque eu vi alunos de 16, 17 anos interessados no que eu estava falando, sem terem lido meus livros.
Então, quer dizer, houve uma preparação, eles foram para lá para ouvir o que um desconhecido deles tinha para falar. E eu vi que havia um interesse deles no que as pessoas, mesmo desconhecidas, estavam falando. Isso é fruto de uma sedução. Essa sedução, como é que se dá essa sedução? No seu caso, Salvalaio, como é que você faz para o aluno se interessar por isso? Eu tenho uma linguagem mais simples, né, mais direta com o aluno, né? Ele é uma figura. A sua fala lá, acho que foi isso. Você conseguir atingir o aluno ali que eles falaram na escola, né? Porque a gente já foi a várias, né? Não é porque a gente está aqui, né? Mas eles comentaram dos livros, tiveram interesse, né? Reclamaram que não teve mais sorteio, né? Também dos livros, mas essa palavra é interessante, sedução, né? Eles confiam na gente. O trabalho de sedução, de confiança. Ninguém seduz o outro se o outro não confiar nele. E não dá pra, assim, eu acho que a gente não é chato, né? Deve ser um pouco isso também. Mas porque aluno não gosta de professor, claro. Assim, talvez nesse sentido a gente seduza, porque a gente é próximo. Ricardo tem uma linguagem muito engraçada, os alunos riem o tempo inteiro dele. Então, assim, acho que a sedução parte dessa proximidade, eu diria. Porque literatura, cá entre nós, né? Ensinar literatura. Literatura é uma coisa chata, é bom ler, é bom descobrir as coisas sozinho. Isso. Mas as estéticas literárias são chatas. Isso. Características do romantismo, do realismo, do naturalismo. Eu, por exemplo, desafio muito meu aluno. Eu parto dessa ideia de que meu aluno tem que ser incomodado, de alguma maneira. Ninguém incomoda o cara. O cara tá lá tranquilo, ninguém incomoda. Alguém tem que fazer esse papel de incomodá-lo. Então eu vou lá e tento incomodá-lo. Claro que às vezes eu extrapolo, às vezes eu fico devendo. Mas o que eu percebi ali é que eles estavam prontos para a literatura de uma forma muito suave, de uma forma muito tranquila. Como se literatura fizesse parte da vida deles. Isso é muito bom. Que bonito. O que você falou, né? Porque literatura não faz parte da vida de quase ninguém. Sim. Faz parte da nossa vida. Sim. Isso aqui faz parte da minha vida. Isso. Mas literatura não faz parte da vida das pessoas. Na verdade, eu acho que quando eles percebem que a literatura versa, né, fala das coisas do dia a dia, fica suave, do jeito que você falou, né? Porque quando a gente está trabalhando essa peça, a Capital Federal, que é o tema do realismo, para a gente sair daquela literatura canônica, eu pensei na Arthur Azevedo por isso. A gente pensa no Enem, né? A gente tem que cumprir um currículo, como você falou, né? Mas a gente ir além disso, com criatividade, né? Com uma coisa lúdica, né? Que seja acessível na linguagem, né? E no ensino. Mas eu acho que quando a pessoa se vê, quando tem um cotidiano, e os seus livros, acho que da sua fala lá, você falou de coisa do cotidiano, né? Amores. Mas olha só. Uma pergunta para Ricardo e para Samira, vocês vão escolher quem é que vai responder. O trabalho que vocês fazem com literatura e com língua portuguesa é um trabalho que vocês me disseram que vocês optam por escolher um livro que pertença à estética que eles estão estudando. No caso aí, o realismo, optaram por Arthur Azevedo. E aí, a minha pergunta para vocês foi, além disso, aí você me falou sobre a questão de que eles têm uma ligação com a literatura, com a produção literária coreana, a produção literária de revista, de mangá, etc. Tudo bem, mas e a nossa literatura, a literatura brasileira? E outra coisa, vocês trabalham com literatura do Espírito Santo? Boa pergunta. Não é chamar o autor para ir lá, não. É pegar o livro de um autor do Espírito Santo. Então, no primeiro trimestre ficou livre. Teve aluno que leu Bernadette Lira, leu mangá, né? Foi assim, porque como você falou, a gente não, às vezes na escola, a gente não ensina literatura, a gente ensina história da literatura, né? Aquela periodização, né? No primeiro trimestre ficou muito evidente, porque teve o seminário de literatura sobre o romantismo, e eles leram mangá, Bernadette Lira, leram Luiz Fernando Veríssimo, né? Foi livre, né? Mas a pedido deles, no segundo trimestre, eles solicitaram, professor, por que a gente não trabalha obras do gênero? Do gênero, né? Sim. Que é até um link com o Enem, né? Só que aí o que eu pensei? Além da gente ler, sair desse lance do seminário, da formalização, assim, de períodos, né? Além de ler um livro do Machado de Assis, né? O do Aloysio de Azevedo, a gente também fazer uma leitura dramática de uma peça. Então eles vão estar lendo duas coisas do período, distintas, né? Às vezes,
porque vai ter menino que vai estar lendo Machado, e a peça é para 5 turmas, mas foi a pedido deles, isso que é interessante. Mas aí vem uma pergunta para Samira. Samira trabalha com língua portuguesa. A língua portuguesa é, inevitavelmente, regra. Certo? E literatura é, essencialmente, burlar a regra. Então, ajudam-se, mas tem uma rusga entre elas. Como é que você faz com o teatro, que é uma coisa livre, é uma arte, e que tem uma linguagem solta, uma linguagem, por muitas vezes, que corrompe a própria linguagem, a própria língua estruturada? Como é que você faz para juntar isso aí? E o que você diz para o seu aluno? Nós estamos falando assim, mas no Enem você não pode falar assim, na redação você não pode falar assim, e aí? Então, tem um lance da licença poética, né? Que eles amam e a gente também, enfim. Mas eu acho que a gramática, ela não é inimiga da literatura, não. Dá para andar junto, assim. Né? Tem umas rusgas entre elas, Tem umas rusgas, claro, e é importante transgredir, mas é importante conhecer para questionar. É o que eu sempre falo para eles, né? Na verdade... Não dá para você transgredir como você se fala, você não souber. Exatamente. Porque se você não souber, você não sabe que está transgredindo. Exatamente. Né? Na verdade, o que eu passo para os alunos é eles saberem separar situações comunicativas. Né? O WhatsApp é uma linguagem, ele está no entrevista de emprego é outra. Exato. Situações formais e informais, ele tem esse time, né? Que às vezes os alunos não têm. Ele quer falar ou escrever com o padre, o mesmo que ele fala com a mãe, ou com um amigo, ele separar, né? Uma entrevista de emprego, um Enem, situações formais, né? O WhatsApp, uma conversa com um amigo ali, é algo informal. Saber transpor a linguagem ali, né? Esse que é o barato, achei da coisa. Sim, e isso na produção literária deles, como é que vocês fazem? Então, porque a gente, Grijó, a gente é professor de 3 frentes. Os cursinhos geralmente separam literatura, redação e gramática. A gente tem que dar as 3 frentes ali em 4 aulas semanais. Então, e agora, como o vestibular morreu, né? A gente é do tempo do vestibular, né? São os mais velhos. Não, o Enem continua, né? O Enem. O Enem é o vestibular. Só que aí você pega, com a morte do vestibular, você só produz o texto dissertativo. Por que você está insistindo nessa ideia de que o vestibular morreu? O vestibular da UF, o Veste-UFS, por exemplo. Aquele vestibular, daquele modelo. Se escrevia mais, porque eu, quando fiz letras, eu fiz uma discursiva de português, história e redação, 3 dias. Ele vai só fazer o Enem em 2 dias, a escrita dele vai ser um texto dissertativo argumentativo, somente. Então, ele não vai... Eu, por exemplo, fiz uma narrativa, um edital, um editorial e um cartão postal. Então, são gêneros diferentes. Então, é um desafio mesmo. A gente fica muito bitolado ali no texto dissertativo, mas eu também costumo trabalhar o ofício, o texto narrativo, Isso né? é algo que me incomoda um pouco também. Em que medida? Por exemplo, no 3º ano, eles estudam só dissertação. Só. Pelo menos nesse formato, né, em que a gente está inserido. Eu sou professora especificamente de 1º e 2º anos. Só na minha letiva de atuação é que eu tenho alunos de 3º ano. Mas em língua portuguesa, no 3º ano, eles estudam só dissertação. Nem tem gramática, eu acho. É só redação e literatura. E eu acho muito importante esse processo, para que eles, inclusive, tenham o que escrever. Porque não adianta você trabalhar argumentação se o menino não tem o que argumentar. Claro. Não tem bagagem, não tem repertório, né? Então, 1º e 2º anos, eu tento conduzir dessa maneira, para que eles cheguem no 3º ano com alguma bagagem mais complexa, né? Bagagem essa que tenha cultura, que tenha não só a questão de conteúdo, mas também o repertório de vida, né? O Grijó falou de escrita literária, mas também essa escrita de redação é interessante que a gente trabalha desde o 1º ano, né? Mas eu estava comentando com ela que houve uma robotização. Existe um texto pronto. Existem formas textuais que alguns professores passam. Isso foi uma loucura. Eu até compartilhei com eu já fui corretor do Enem, né? Por exemplo, você corrige lá 100 redações por dia, né? A meta lá. Tem uma padronização, Grijó. Assim, o cara só muda os dados. Eu não sabia disso. Não tem criatividade. Disso. Se você não tirar aquela fórmula dele, ele não produz. Eu não faço isso. Eu dou expressões coesivas, né? Logicamente, explico a função de cada parágrafo. Mas eu trabalho justamente desde o 1º ano para ele ter musculatura textual, até para não acontecer esse fenômeno. Que não sei se é só nos cursinhos, se é uma padronização, mas... Não, mas é um fato. Existem escolas que dizem que você tem que escrever assim, dessa maneira. Bem, eu, como sou professor de literatura, eu prezo o tempo todo pela liberdade.
por romper isso aí, né? Não sou professor de redação. Talvez se eu fosse professor de redação, eu tivesse um pouco mais de transigência com esses modelos. Mas, como não sou, não preciso transigir. Mas vamos voltar para a produção literária. Porque vocês têm alunos interessados em literatura, em leitura, vocês estimulam a leitura e estimulam a escrita. No caso seu, você trabalha uma peça teatral. E no seu caso, o que o aluno vai produzir na sua eletiva? Ou não vai produzir? A minha eletiva ela é mais contemplativa, né? Porque a gente recebe convidados. Não há produção sobre música? A gente produz uma playlist no Spotify, né? Tudo que a gente viu, dos convidados que a gente recebeu, a gente recebe muitos convidados, né? A gente vai receber a visita de uma rádio escola, que é a Rádio Farofa, lá de Cariacica, do Escola Olímpico Cunha, vai ter esse intercâmbio, né? Mas a gente vai recebendo convidados e é mais para o conhecimento, né, Grijó, assim, das canções, né, do Brasil, que eles não conhecem, né? Caetano, Chico, estão aí, eles são eternos, mas muita gente ali não conhece. Né? O próprio Amaro Lima, que foi lá, e o Anderson Ventura, do Java Roots, eles não conheciam essa produção do início do século, né? Desse movimento do rock congo, né? O Edu Rende vai lá falar da relação dos Beatles com a MPB, por exemplo. O Jorge Nascimento foi falar da literatura marginal. Então, cada convidado traz sua contribuição. Eu não me preocupei assim, de oferecer um produto, assim, além dessa questão da playlist, porque eu acho que a playlist, por si só, é um produto, né? Você vai ouvir lá desde do João Gilberto ao Criolo, Emicida, né? Já citados, né? Então, é para bagagem, né? Que ela falou, bagagem. Eu tô assim, encantado com esse trabalho de vocês. Espero que outras escolas tenham essa política, né? Isso é uma política cultural. Sim. Né? Espero que outras escolas do Estado tenham isso. Não sei como é que funciona, se uma escola é independente da outra e cada um faz o que quer, não sei. Tem um currículo mínimo e as escolas criam. Mas vocês estão de parabéns. Eu agradeço muito, muito, muito a participação de vocês. Convido vocês para voltarem aqui. Eu acho que a gente pode trazer um dia, fazer um com 2 ou 3 alunos, para vocês escolherem, eles virem aqui, para a gente conversar. Porque ter a visão do aluno é interessante. Eu já chamei professores, editores, escritores, poetas, dramaturgos, fotógrafos que trabalham com literatura, mas eu nunca chamei aluno. Eu quero chamar aluno, mas eu não quero chamar aluno de escola particular. Eu quero chamar aluno de escola pública, onde a dificuldade com a literatura é maior. Em tese, né? Porque vocês estão mostrando justamente o contrário. E é legal também ter a visão do que ele assimila, do que ele acha desse ensino, né? Perfeito. Da eletiva. Gente, olha, muito obrigado a vocês dois. Obrigado, Samira. Bom te rever demais. Ótimo. Demais. Muito obrigado, Ricardo. Vocês estão convidados já a voltar. Foi um grande prazer conversar com vocês dois e foi um papo muito esclarecedor para todos que nos ouvem sobre a ideia que se tem de que existe uma falência da escola pública, o que é um grande erro, porque a gente está vendo aí o trabalho que vocês estão fazendo. Meus parabéns, muito obrigado. Voltem sempre, beleza? Obrigada. Valeu, gente. Até a próxima edição de Vitrine Literária com Francisco Grijó. Lembrando a vocês que na próxima nós teremos uma convidada muito especial, cujo nome eu não vou falar agora, vocês vão ter que esperar para saber. Valeu, gente. Você ouviu Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores.